Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do desafio e bora lá. A gente vai estar falando sobre como criar headlines aqui, beleza? Então, bora lá. Primeira coisa que você precisa entender quando você está criando essas headlines são três coisas dentro do método PEC que é estabelecido lá dentro do forma de lançamento, né? Vamos dizer. Vou falar sobre várias coisas aqui que vão estar alinhadas, que vão fazer você conseguir criar headlines, beleza? Uma coisa sobre o método PEC. Beleza, o que vai ter dentro do método PEC que você vai usar para criar headlines? Bora lá. PEC. Primeira coisa, palavras mágicas. Quais são as palavras mágicas? Se eu te ensino como ficar fluente em inglês, as palavras mágicas vão ser fluência em inglês, fluidez, né? Fluência, inglês e, sei lá, outra palavra relacionada à fluência, beleza? Então, bora lá. Outra coisa, curiosidade. Esse é o segundo ponto. E quando você gera curiosidade, que é o C do PEC, né? Quando você gera curiosidade na pessoa, ela se sente interessada em assistir o resto do vídeo, porque se você não consegue gerar curiosidade o bastante e chamar essa atenção, a pessoa ela simplesmente vai passar o vídeo. E a outra coisa é a especificidade, quanto mais específico, mais atrativo para a pessoa. Então essas são algumas das coisas. E o que funciona nas melhores headlines que foram analisadas, beleza? Por exemplo, usar números funciona muito. Então, por exemplo, 10 maneiras de, 7 maneiras para. Então, quando você usa esses números, você consegue criar um conteúdo muito mais estruturado e fácil de dirigir e que, que funciona melhor, entende? Então, isso é muito interessante. Outra coisa que funciona muito, que eu já havia falado também, é você gerar emoção e curiosidade. Então, você colocar palavras que geram emoção e curiosidade. Por exemplo, incrível, surpreendente, chocante, imperdível. Essas palavras são altamente eficazes e fazem que provocam uma resposta emocional e incentiva o leitor a continuar ou a clicar, a continuar no vídeo, entende? Então, por exemplo, essa dica incrível me fez ficar fluente em espanhol de maneira muito rápida. Por exemplo, esse é um exemplo, pode ser até ruim essa headline, mas eu só usei aqui a palavra incrível, por exemplo, que gera uma curiosidade e também uma emoção. Então, formatos comprovados também que funcionam. Por exemplo, como fazer, você usar essa palavra. Então, títulos que resolvem um problema ou respondem uma pergunta específica. Por exemplo, como fazer tal coisa, são atraentes porque eles oferecem valor para o leitor ou para a pessoa que está assistindo o vídeo. Então, esses conteúdos também são muito interessantes e essas headlines funcionam muito. Outra coisa, palavras de poder. Por exemplo, novo, grátis, melhor, fácil. Essas palavras são consideradas palavras de poder. Essa é a nova estratégia para você aprender inglês escondida pelas escolas tradicionais. Por exemplo, esse é um negócio. Então, essa é a palavra de poder. Então, estrategicamente, isso funciona. Novo, grátis, melhor, fácil, são consideradas palavras de poder. E podem, trazer alta taxa de clique quando você faz outro tipo de campanha, de foto, por exemplo, ou coisa do tipo. E elas destacam o benefício direto e o interesse imediato, beleza? E outra coisa que eu já havia falado aqui também é o gatilho da especificidade. Porque quanto mais específico, você se conecta mais com a pessoa e você gera um nível de relevância percebida para ela muito maior. Por isso que quanto mais específico, mais atrativo. Então, bora lá. Outros conteúdos aqui que fazem sentido para você, basicamente, criar essas headlines. Outra coisa, defina o tamanho ou quantidade, beleza? Então, quando você fala sobre números ali, por exemplo, você consegue ser muito mais específico. E você colocar esses tamanhos, esses números, fazem você criar um conteúdo mais atrativo, uma headline mais atrativa, né? Vamos falar sobre headlines aqui, foco em headline. Beleza, então, o que pode ser um exemplo? Esse é o passo a passo para você aprender 3.000 palavras em um ano. Ou, por exemplo, descubra a estratégia que me fez aprender 3.000 palavras de inglês em um ano. Por exemplo, esse é uma headline
que ela tem números, ela é específica, ela tem as palavras mágicas e ela gera curiosidade. Descubra. Beleza? Então, essa é a palavra de curiosidade que eu acho que eu estava falando ali no início do vídeo, né? Beleza? Então, basicamente, eu vou dividir esse conteúdo aqui em 3, porque senão vai ficar muito longo, né? Então, eu vou estar dividindo esse conteúdo em 3. Qual que vai ser a ideia aqui que eu vou estar fazendo? Eu vou estar dividindo com 3 conteúdos aqui. E o quarto conteúdo vai ser sobre eu analisando e melhorando as headlines que eu já fiz. Beleza? Então, vai ser essa a ideia, porque eu tô criando headlines, basicamente vou fazer umas 100 headlines, talvez um pouco mais, né? Mas enfim, vai ser isso. E quer ficar bom alguma coisa? Faça isso várias vezes. Como ficar bom em criar headlines? Faça várias headlines. Escreva várias headlines, mesmo que seja para teste. Por quê? Você vai estar treinando e a cada headline você vai ficar pior. Escreva 100 headlines ruins, que a 101 vai ser melhor do que a primeira. Sacou? Então, a cada headline você vai se aperfeiçoando. Não só se aperfeiçoando, mas depois de você escrever, você passar uma revisão nela e ver quais pontos você pode considerar adicionar para melhorar ela. Por exemplo, aqui tem várias coisas que eu te falei que pode aperfeiçoar a headline. E você pode infiltrar, colocar esses pontos dentro que vai estar gerando uma headline muito melhor. Beleza? Então, esse foi um pouco do conteúdo de como criar essas headlines e essa é a parte, vamos dizer, a parte 4, parte 1 de 4. Eu não sei se vou fazer também 4 vídeos, enfim, bora ver. Mas estamos juntos e até o próximo vídeo.